Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Andresa Bello, sou professora de vocês nesse módulo. Nós teremos 4 encontros, 3 encontros ali de conteúdo e a última aula, nosso 4º encontro, será a nossa avaliação final. Muita atenção, porque como nós estamos no final do ano, algumas turmas, devido aí, às datas comemorativas, nós teremos apenas 3 encontros. Então eu vou pedir para que você leia toda a descrição da nossa aula, tá? Eu vou colocar ali, na nossa pasta toda a descrição com o calendário ali, dizendo as nossas datas de aula, os nossos encontros, tá bom? Quem tiver 3 encontros, não se preocupe, porque nós teremos todos os conteúdos da nossa apostila ali nas 2 primeiras aulas, sendo reservada a 3ª aula ali para a avaliação e entrega dos nossos trabalhos de conclusão de módulo, tá? Para quem tiver 4 encontros comigo, nesse mês, nós vamos ter 3 encontros com conteúdos, para a gente poder trabalhar os conteúdos da nossa apostila e previstos na nossa ementa. A nossa 3ª aula será a data de entrega dos nossos trabalhos de conclusão de módulo e a 4ª aula para avaliação final, tá bom? Mas isso vai estar tudo descrito ali na descrição do nosso vídeo. Vou pedir para que você assista toda essa aula, todo esse conteúdo. No finalzinho, eu vou fazer a explicação dos nossos trabalhos de conclusão de módulo, tá? Essa apostila nós vamos falar sobre homem, pensamento e cultura. Vamos falar sobre as abordagens filosóficas e antropológicas, tá? Nós vamos ter um vídeo extra da nossa aula, produzido por mim mesmo, sobre Revolução Francesa. Vocês vão reparar que a nossa apostila vai abordar sobre a Revolução Francesa. E como eu sei que muitos alunos já têm um tempinho sem estar ali estudando sobre esse assunto, nós vamos fazer uma revisão geral sobre a Revolução Francesa em um vídeo à parte para a aula de hoje, tá bom? Na nossa primeira aula, aula 1, está previsto aí então a apresentação da disciplina aí do professor, o nosso calendário. Nós vamos fazer a leitura e explicação da nossa apostila, vamos ter esse vídeo de apoio sobre a Revolução Francesa e no final nós vamos explicar ali os trabalhos de conclusão de módulo, tá bom? Bem, sem mais delongas, nossa apostila, o primeiro tópico, que vai ser tratado é sobre o processo da construção da cidadania. Hoje nós temos uma visão muito diferente de cidadania do que nós tínhamos no passado, Nós vamos estudar um pouquinho sobre a evolução dessa palavra cidadania e do seu significado, bem como a aplicabilidade dentro da sociedade. Será que todos eram considerados cidadãos? Será que hoje todos nós somos considerados cidadãos? Será que existe muita desigualdade em relação a quem pode ser considerado um cidadão? Bem, já no início da nossa apostila a gente vai ter assim, o termo cidadania é muito abrangente. Talvez se eu chegar para você e perguntar o que é cidadania, talvez no início você vai ficar assim, meu Deus, o que é cidadania? O que eu posso falar, A gente pega, por exemplo, a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lá no artigo 22 e no artigo 2 vai estar falando que a educação ela tem uma função social de formar cidadãos. Mas o que é o cidadão, Bem, é um termo abrangente e vai nos remeter a várias observações desde a antiguidade até os dias atuais, perpassando todos os segmentos da sociedade. Na antiguidade, nem todo mundo era considerado, por exemplo, cidadão. Mas quem era cidadão e quais eram os pré-requisitos para você ter esse título, Ser cidadão. A concepção de cidadania, ela tem uma conotação distinta de acordo com as diferenças econômicas, políticas e culturais. Então, dentro de um ambiente, dentro de um território, a concepção de cidadania, ela pode ser diferente de um país para o outro. A gente vai trazer aqui a visão, por exemplo, da Grécia Antiga, de Roma. Vamos discutir um pouquinho sobre a construção de cidadania no Brasil atual, mas a gente não pode esquecer que em outros países, mesmo agora no ano de 2021/2022, a concepção de cidadania, ela pode ser totalmente diferente. Mediante aqui questões ali de diferenças econômicas existentes entre as pessoas de determinado território, questões políticas e até mesmo culturais, tá?
Essas questões, essas diferenças, elas fazem com que a mesma, né, no caso a cidadania, ela se torne subjetiva, refletindo cada tipo de sociedade. Então, cada sociedade vai ter uma visão de cidadania diferente. Então, vai atribuir ali o ser cidadão de maneira diferente. Contudo, há uma unanimidade, né, de que a cidadania não se ganha, e sim se conquista, porque é um processo de construção constante. Então, unanimemente, a maior parte, né, dos países, digamos assim, vão ter a concepção de que cidadania é algo que a gente vai construindo. Algo que nós não nascemos com ela, mas algo que nós vamos conquistando e construindo no decorrer do nosso processo histórico, político, econômico, cultural, até mesmo religioso, tá? É através, por exemplo, da educação que o indivíduo toma ali ciência e consciência de seus direitos e também se compromete com as mudanças e ajuda a construir uma sociedade mais justa, solidária e democrática. Além disso, ela também é elemento primordial para as transformações sociais, visto que trabalha de forma sistemática na quebra ali de paradigmas, buscando formar cidadãos críticos e comprometidos com o meio no qual estão inseridos. No Brasil, eu já falei, né? Nós temos ali a escola, a educação com o papel social, a função social de educar para cidadania. Nós vamos ter esse registro no artigo 205 da nossa Constituição Federal, no artigo 2, né, o segundo artigo da nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e também no artigo 22 da LDB, que vai dizer que a educação ela tem 3 finalidades. A primeira finalidade seria o pleno desenvolvimento do educando, a segunda finalidade, o exercício da cidadania e a terceira, a qualificação para o trabalho. Então, a segunda função da educação para o Brasil, no nosso sistema brasileiro de educação, seria formar essa pessoa como um cidadão de fato. Então, atualmente, cidadania é assunto discutido em todo o mundo. No Brasil, mais especificamente, o conceito de cidadania apresenta diferentes concepções, o que não vai mudar o caráter público e social que vai englobar a palavra, já que cidadão, desde Roma Antiga, indica a situação política de uma pessoa e os direitos que ela pode exercer na sociedade em que vive. Então, a cidadania ela está atrelada a uma condição de direitos sociais, mas não só de direitos sociais, como também de deveres sociais. A cidadania, então, ela vai garantir direitos para quem vive em determinada sociedade, mas também vai trazer para essa mesma pessoa responsabilidades sociais, deveres que deverão ser cumpridos dentro dessa sociedade para que de fato ela possa ser reconhecida como cidadão. Então, não cumprimento de um dever é grave, né? Não é só ter ali os seus direitos. A cidadania é um status concebido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Então, para você ser considerado um cidadão brasileiro, você precisa ser morador do Brasil, mas não apenas morar no Brasil, mas exercer ali todos os deveres, bem como ter acesso aos direitos. Então, por exemplo, votar é um dever social. Para ser cidadão brasileiro, você precisa, por exemplo, votar. A pessoa que ela, vamos dizer, se nega a esse dever, ela não é plenamente considerada ali um cidadão, tá? Então ela precisa viver integralmente dentro de todos. Eu dei um exemplo aqui do voto, mas dependendo de uma sociedade para outra, vai ter deveres diferentes, bem como direitos também diferentes. Então, logo todos devem fazer parte desse status, que pode ser adquirido, mas também pode ser ali perdido, né? Já que todo ser humano constitui parte fundamental neste grupo, neste organismo que é a sociedade. Ainda na nossa apostila, a gente vai ter esse seguinte tópico: a cidadania e a sua história. Nós falamos um pouquinho então aqui sobre a visão de cidadania dentro da visão brasileira atual.
Mas vamos conhecer um pouquinho sobre a história da cidadania, quando que surge mais ou menos ali, né, a visão dessa palavra? Bem, o aparecimento da vida na cidade e a capacidade dos homens e mulheres de exercerem direitos e deveres de cidadãos vão ter ali uma relação estreita com a cidadania. Então já pega isso no seu caderno, já coloca isso aí, que é uma observação extremamente importante. O que é cidadania? Cidadania é um status que se adquire dentro de uma sociedade, que é construído, né, ao longo da vida da pessoa e compreende todos os direitos e deveres exercidos pelo cidadão, né, por essa pessoa, de forma integral, tá? Esse conceito ele vai vir lá da antiguidade e ele foi criado nas cidades gregas. As cidades no grego significa ali polis, né? Eles chamavam a cidade de polis. Portanto, nas polis, né, gregas, existiam os cidadãos que exerciam uma participação direta e política na vida das cidades. Cada cidadão, dentro dessa visão ali grega, né, tinha um papel na vida privada e uma atuação na vida pública, que se referia a tudo que era comum a todos os cidadãos. Lembrando que, por exemplo, o meu direito, né, é um direito que compreende ali a toda a sociedade. Né? Ela não pode beneficiar apenas uma pessoa, ela tem que beneficiar a toda a polis, a toda a sociedade. Então aqui o direito individual ele não pode ser maior do que o coletivo. É o que é o bem-estar de todos dentro da sociedade. Isso significa política. A política não é o que me favorece individualmente, mas é o que favorece a todos, para que haja uma harmonia na polis, tá? Então, ser cidadão significava, nessa visão, né, grega ali, né, exercer a cidadania na vida pública. A democracia da Grécia, ela era restrita. Nem todo mundo podia ser cidadão, então nem todo mundo podia exigir direitos e também cumprir plenamente ali os seus deveres. Algumas pessoas talvez tinham mais deveres do que direitos, né? A sociedade, por exemplo, romana, ela fazia discriminações. Ela discriminava quem poderia ser cidadão e quem não. E eles separavam, lá em Roma, né, Roma Antiga, as pessoas por classes sociais. Será que hoje a gente também não é separado por classes sociais? Fica aí, né, um ponto pra gente refletir. Bem, havia, em primeiro lugar, os romanos e os estrangeiros. Havia essa separação. Mas os romanos não eram considerados todos iguais, existindo várias categorias. Em relação, por exemplo, à liberdade das pessoas, era feita a diferenciação entre aqueles que eram considerados livres e aqueles que eram considerados escravos. Mas entre os que eram livres também havia, né, ali uma igualdade, fazendo-se distinção entre os patrícios, que eram os membros das famílias mais importantes que tinham participado da fundação de Roma, e por isso eles eram considerados os nobres. E havia também uma segunda, um outro segmento social, né? Uma outra classe social, que eram chamados os plebeus, que eram as pessoas comuns que não tinham direito de ocupar todos os cargos políticos. Então, com o tempo, foram sendo criadas categorias intermediárias para que alguns plebeus recebessem ali um título que os colocavam mais próximos dos patrícios, aquelas pessoas que participaram ali da fundação de Roma e recebiam um legado, né, de pai para filho ali, sua família. E esses patrícios, eles recebiam ali os cargos mais importantes em relação às suas funções políticas. Bem, quanto à possibilidade ali de participar das atividades políticas e administrativas, havia uma distinção importante entre os próprios romanos. Eu trouxe aqui, né, na nossa apostila, esse quadrinho aqui sobre ser cidadão grego e romano, como que era visto antigamente. Na Grécia Antiga, homens eram considerados cidadãos, mas não era qualquer homem, né? Eram homens que eram considerados também pessoas livres e comerciantes. Quem não era considerado cidadão na Grécia Antiga? As mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos.
Então, por exemplo, não bastava ser homem, né? Se você fosse homem, fosse escravo, você não era considerado, por exemplo, cidadão, né? E na Roma Antiga, quem era considerado, ali no caso, um cidadão? Tinham que ser homens e homens livres, pessoas com cargos públicos. Então, as pessoas que tinham cargos públicos e que fossem homens livres eram considerados cidadãos. E quem não eram considerados cidadãos? Os escravos e todos aqueles que eram os devedores, tá? Então, ali, quanto à possibilidade de participar das atividades políticas e administrativas, havia uma distinção importante entre os próprios romanos. Os romanos livres, eles tinham cidadania. Eram, portanto, cidadãos, mas nem todo mundo podia ocupar, por exemplo, os cargos políticos, como o de senador ou o de magistrado, nem os mais altos cargos administrativos, de bem diferente de como é hoje aqui no Brasil, por exemplo. Apesar da dificuldade, nós temos a possibilidade. Nós temos homens e mulheres de diferentes idades, de diferentes culturas, pensamentos, enfim. Fazia-se nessa Roma Antiga aí, né, uma distinção entre cidadania e a cidadania ativa. Então, dentro de Roma tinha esses dois tipos de cidadania. Só os cidadãos ativos que tinham o direito de participar das atividades políticas e de ocupar os mais altos postos da administração pública. Uma particularidade que deve ser ressaltada é que as mulheres não tinham ali a cidadania ativa e por esse motivo nunca houve mulheres, por exemplo, no Senado, nem nas magistraturas romanas. Graças a Deus isso modificou bastante, né? Porque havia ali um preconceito e uma separação entre os homens e as mulheres, tá? Bem, no século XVII e no século XVIII, diversas coisas aconteceram na Europa. E essas diversas coisas, né, que aconteceram na Europa, como por exemplo revoluções, modificaram radicalmente a forma de pensar de diversos países ali da Europa e que vieram influenciar todos os outros países aí do globo, né? Hoje nós recebemos influências muito fortes, por exemplo, da Revolução Francesa, que nós vamos falar na aula de hoje. Mas isso começa a acontecer há um tempinho, né? Lá no século 17 e 18, quando na Europa já estavam começando o que nós chamamos de tempos modernos. Havia ali uma divisão de sociedade em classes, lembrando muito a antiga divisão romana. Se a gente for parar para pensar, a divisão de classes ela sempre existiu. Hoje a nossa classe, as nossas classes na nossa sociedade brasileira também existem. E elas existem e nós somos divididos de acordo com o quê? Com o nosso poder aquisitivo, nosso dinheiro, quanto que nós recebemos em um salário, né? A nossa posição social hoje, ela é estabelecida pelo dinheiro. Em outras sociedades, nós tínhamos ali, por exemplo, a divisão social por meio, talvez, ali do nascimento, a pessoa lá nascia numa família, né, chamado fidalgo, né? Quem é o fidalgo? É o filho de alguém importante na sociedade. E você tinha que nascer homem, não podia nascer mulher, né? Porque havia aquele preconceito. Hoje não. Hoje, na nossa sociedade brasileira, existe sim uma divisão de classes. Mas essas divisões de classes, elas se modificam de acordo com o contexto histórico, político e cultural. Bem, nessa época aqui dos séculos 17 e 18, como que funcionava a organização social? Nós tínhamos ali os nobres que gozavam de muitos privilégios, eles eram proprietários de grandes extensões de terras, não pagavam impostos e ocupavam ali os cargos políticos mais importantes. Hoje, na sociedade brasileira, por exemplo, todos nós pagamos impostos, de maneira diferente, né? Mas pagamos. Nessa época aqui, né, no século 17 e 18 na Europa, não era assim. Por exemplo, os nobres não pagavam ali esses impostos. Ao lado deles, né, existiam ali as pessoas chamadas comuns. Mas entre estas havia grande diferença entre os que eram chamados de ricos, que ali fazia parte da burguesia, e os outros que, por não terem riqueza, viviam de seu trabalho no campo ou na cidade. Nessa fase da história da humanidade, nós vamos começar a encontrar aquelas figuras de reis,
que governavam sem nenhuma limitação. Era o chamado absolutismo, né? A figura do rei dominando tudo ali, né? Em relação à organização política, administrativa, enfim, sem nenhum tipo de limitação, com poderes que nós chamávamos de absolutos. Por isso que esse regime é chamado de absolutista. E por isso, né, é chamado assim. Houve um momento em que os burgueses e os trabalhadores já não suportavam as arbitrariedades e as injustiças praticadas pelos reis absolutistas e pela nobreza. Então, se a gente tem, por exemplo, a figura do rei, que não tem nenhum tipo de limite em relação aos seus poderes, né? É um poder absoluto. E nós temos uma classe privilegiada que são os nobres, que, por exemplo, não pagam nem impostos. Obviamente, isso vai trazer ali uma insatisfação social, porque alguém está pagando esses impostos, alguém está sofrendo injustiças sociais. E essa população, quando ela sofre, ela se sente ali esgotada ao ponto de estourar diversas revoluções no território europeu. Então, por esse motivo, unindo-se ali contra todos esses nobres, contra esses reis, contra esse sistema absolutista, houve ali uma série de revoluções conhecidas ali estourando e conhecidas popularmente como revoluções burguesas, tá? 2 anos depois, né, lá em 1789, uma data extremamente importante, até porque vai modificar drasticamente a visão que nós temos de cidadania. A Revolução Francesa, ela vai trazer influências para a nossa Constituição brasileira, bem como constituições de outros países. Na França, em 1789, vai estourar, né, esse movimento revolucionário com o nome de Revolução Francesa. Esse movimento, ele foi muito importante, porque ele influiu para que grande parte do mundo adotasse um modelo de sociedade criado em consequência da Revolução. Eu vou fazer ali um vídeo à parte para falarmos melhor sobre essa Revolução Francesa, ok? Foi nesse momento, então, aí da Revolução Francesa, e nesse ambiente que nasceu a visão moderna que nós temos hoje de cidadania e que surgiu para afirmar a eliminação de privilégios, mas que pouco depois foi utilizada exatamente para garantir a superioridade de novos privilégios. Ou seja, uma mesma revolução que veio quebrar, né, uma sociedade considerada injusta, daqui a pouco ela se torna obsoleta e vai ocorrer novas injustiças. Por isso que o processo de construção da cidadania, ela é constante. E constantemente nós temos que lutar pela nossa dignidade cidadã, porque infelizmente a sociedade ela acaba se tornando muito corrupta. Bem, no dia 14 de julho de 1789, o povo francês invadiu a prisão da Bastilha, que representava ali o poder da monarquia na época, né, sob o comando ali, né, nesse ano de 1789, do rei Luís XVI. Essa Bastilha, essa prisão, ela ficava ali na cidade de Paris, onde se achavam presos os acusados de serem inimigos do regime político absolutista. Esse fato marcou o início de uma série de modificações extremamente importantes na organização social da França e no sistema de governo, né? Até porque a proposta era acabar com esse regime absolutista. Estando entre essas modificações, por exemplo, a eliminação dos privilégios da nobreza, e por esse motivo, essa tomada da Bastilha passou a ser comemorada como o Dia da Revolução Francesa, comemorada até os dias de hoje, né? Sendo aí um feriado nacional na França, talvez o mais importante, né? Mas essa revolução se caracteriza por um conjunto de fatos que tem início bem antes daquela data. Bem antes por quê? Um processo de injustiça, de muito sofrimento social, de fome, de doenças, né? E muitas mortes, né, foram ocasionadas nessa revolução. Mas uma coisa é certa, houve sim uma grande influência depois dessa revolução. Uma das inovações importantes ocorridas algumas décadas antes foi justamente o uso das palavras, por exemplo, cidadão e cidadã, para simbolizar a igualdade de todos, né? Porque a Revolução Francesa, ela vinha propondo exatamente isso, né? Uma igualdade de todos perante a sociedade, onde todos poderiam ser reconhecidos como cidadãos e cidadãs, né?
franceses, para simbolizar então essa igualdade. Vários escritores políticos vinham defendendo a ideia de que todos os seres vivos nascem livres e são iguais, devendo ter os mesmos direitos. Por exemplo, teóricos que se destacam nessa época, extremamente conhecidos, né? Rousseau, por exemplo, Voltaire, e todos eles vão estourar com seus pensamentos nesse mesmo momento histórico, tá? Então, ó, isso foi defendido pelos burgueses que desejavam ter ali o direito de participar do governo para não ficarem mais sujeitos a regras que só convinham ao rei e aos nobres, até porque só os reis e os nobres estavam sendo beneficiados com esse antigo sistema, né? Com o sistema monárquico absolutista. O povo que trabalhava, que vivia de salários e que dependia dos mais ricos, também queria reconhecimento da igualdade, achando que se todos fossem iguais, as pessoas mais humildes também poderiam, por exemplo, participar do governo e desse modo as leis seriam mais justas, ou seja, se toda a população pudesse participar. Trouxe essa imagem aqui para vocês, que é uma imagem bem popular, né? Quando a gente vê essa imagem, já associa ali à Revolução Francesa. E vamos fazendo aqui a finalização dos tópicos de hoje da nossa apostila, tá? Cabe lembrar que as mulheres, nessa revolução, elas tiveram importante participação nos movimentos políticos e sociais da Revolução Francesa, quer dizer, as mulheres que eram vistas como pessoas que não podiam antigamente exercer o papel de cidadania, na Revolução Francesa elas tiveram um papel extremamente importante. E quando se fala no direito de cidadania, a intenção era dizer que todos, exatamente todos, deveriam ter os mesmos direitos de participar do governo, não havendo ali mais diferença entre aqueles que eram nobres, daqueles que não eram nobres, distinção entre aqueles que eram ricos ou pobres, ou mesmo distinção entre homens e mulheres. E foi somente a partir da Revolução Francesa de 1789 que se estabeleceu a noção de cidadania, tal qual a conhecemos hoje, contrapondo-se ali ao regime monárquico e às normas da sociedade feudal. Surge ali o chamado Estado de Direito, em que se estabelecem direitos iguais para todos os homens a partir das chamadas cartas constitucionais. Surgem ali as noções, né, de liberdade, igualdade e fraternidades, das quais nós somos herdeiros, né? Hoje as cartas constitucionais, ou seja, as constituições federais, elas recebem, né, essa inspiração de liberdade, igualdade e fraternidade, que eram ali os três pilares dos pensamentos defendidos na Revolução Francesa. Assim, os homens passaram a ter direitos iguais, e quando nós falamos de homens aqui, nós estamos falando de humanidade, tá? Não apenas homens do sexo masculino, mas homens e mulheres, tá? Passaram a ter direitos iguais perante a lei, pela primeira vez na história da humanidade. E, ao menos em teoria, acaba ali a desigualdade que existia até então. Na prática, lógico que não acabou a desigualdade, mas na teoria foi o primeiro grande movimento que defendeu ali uma modificação radical ali na nossa sociedade, tá? Bem, nós vamos falar aqui sobre os principais, né, pontos ali, os princípios éticos que foram consolidados a partir da Constituição Francesa e Norte-Americana, e nós vamos ver alguns trechinhos de ambas essas constituições que vão dar ali a ideia do que seria a cidadania. Lembrando que a Constituição Francesa e Norte-Americana recebem influências da Revolução Francesa e da Revolução Americana, ok? Primeiro ponto é que todos os homens são, por natureza, igualmente livres, independentes e têm direitos inerentes, dos quais, ao entrar num estado de sociedade, não podem, por nenhum contrato, privar ou despojar sua posterioridade, a saber, o gozo da vida e da liberdade, os meios de adquirir e possuir propriedade e a busca da felicidade e segurança, tá? Esse aí foi um trechinho tirado ali da Declaração dos Direitos da Virgínia, lá da independência americana. O segundo ponto ali, ó, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Aí dos direitos, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
ali da Revolução Francesa, do ano de 1789. O próximo ponto vai dizer assim, ó, esses princípios éticos foram reafirmados após a Segunda Guerra Mundial pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os homens nascem, portanto, livres e iguais em dignidade e direitos. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e a liberdade estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, religião, opinião política, qualquer outra condição. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Aqui foi um trechinho tirado ali dos artigos 1, 2 e 3 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamado lá em 1948 pela Assembleia das Nações Unidas, tá? Então, quando se fala em cidadania ou em cidadãos, necessariamente fala-se de um conjunto de direitos e deveres relacionados a todos os indivíduos que fazem parte da nossa sociedade. Exercer a cidadania, mais do que realizar uma conduta moral específica, refere-se ao exercício de direitos e deveres. E assim, tanto a ideia de direitos quanto a de cidadania estão sempre em processo de mudança e construção. Mudança porque a sociedade muda, as demandas sociais, políticas, econômicas e culturais também vão mudar de acordo com as transformações. Portanto, a gente precisa se adequar e construir e reconstruir constantemente essa visão de cidadania. Foi ao longo da modernidade que tanto o conceito de cidadania quanto sua prática social desenvolveram-se largamente, incorporando-se à experiência cotidiana. Porém, em um contexto de franca urbanização, apesar de inserido ao vocabulário político, o termo cidadania ainda permaneceu atrelado à luta pelos direitos civis, somando seus movimentos sociais que eclodiram mundialmente. Em especial a partir dos anos 70, pois foi neste contexto que surgiram ali os movimentos de minorias, difundindo uma nova concepção de igualdade, agora permeada pela ideia de diversidade. A cidadania formatava-se como um exercício no palco do Estado de Direitos, evidenciando o conflito entre as diferenças, bem como entre as diferenças e as igualdades. Galera, nós vamos ter um vídeo agora à parte, tá? Para falarmos sobre a Revolução Francesa, só sobre a Revolução Francesa para relembrarmos, e é um assunto que vai ser cobrado na nossa prova. Para esse vídeo aqui, eu quero finalizar explicando o trabalho de conclusão de módulo, tá bom? Vocês vão ouvir atentamente essa explicação e vão me passar na pasta da aula de hoje o tema que você escolheu, ok? Bem, independente das turmas que terão 3 aulas, 3 encontros, como as turmas que terão 4 encontros, todas as turmas vão fazer a entrega do trabalho de conclusão de módulo na terceira aula, ou seja, no terceiro encontro, para que nós tenhamos ali um tempo hábil para fecharmos o nosso diário antes que termine o ano letivo, né? Para a gente poder liberar as datas das recuperações das provas de segunda chamada. Mas eu espero que, se você fizer o trabalho e se dedicar, interagir na nossa plataforma, você vai ser muito bem sucedido, tá bom? Não se esqueça, não é só colocar o nome na lista de presença. Eu contabilizo a sua presença com a participação nas atividades, combinado? Então, bora participar da nossa aula, ok? Bem, a explicação do trabalho vai ser um trabalho bem tranquilo, porque vai ser uma pesquisa, gente, uma pesquisa com ali a quantidade máxima de 2 páginas e a mínima 1 página. Então tá bem tranquilo. Valendo 10 pontos, o aluno vai fazer uma capa, o trabalho tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão e não pode esquecer de colocar a sua referência bibliográfica. Quais são os temas a serem pesquisados? Nós temos 4 temas, você vai escolher apenas um desses temas, tá bom? O primeiro tema é processo de construção da cidadania. O segundo tema é filosofia como instrumento de reflexão e prática. O terceiro tema é ética, moral e política. E por último, relações homem versus natureza, tá ok?
A capa vai seguir esse modelinho aqui, ó, aquele modelo bem tradicional. Quem não tiver computador pode fazer à mão, só que lembrando, vai lá na papelaria, compra aquela folha com pautas e aquela sem pauta, capricha. Eu tenho certeza que se você cumprir com todos esses requisitos, você vai tirar nota 10 no seu trabalho e vai passar, né, já ali direto no nosso módulo sem a necessidade de fazer recuperação nem segunda chamada, combinado? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de assistir o vídeo de apoio sobre Revolução Francesa. Se você gostou, deixa um comentário aí legal, né? Esse trabalho foi feito com todo amor e carinho. Eu tô sentindo muita falta de ter vocês aqui, né, comigo. A gente tá no momento ainda tendo aulas online. Eu gosto das aulas online, curto muito gravar esses vídeos pra vocês, mas dá um trabalhinho e eu sinto falta de abraçar vocês, de sentir esse amor e esse carinho. Então, vamos ser amorosos com os nossos amigos de turma e também com a professora, tá bom? Ó, um beijo aí pra vocês, até a próxima. Não deixe de interagir muito aqui na nossa plataforma, tá bom? Beijos, 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 até a próxima.